Nós vamos começar falando sobre autoestima, que é uma das palavras da moda já há algum tempo, principalmente no ambiente organizacional, entre os coaches e pessoas que querem se posicionar no mercado, particularmente em boas condições no mercado de trabalho. Por um lado, quando se trata da própria pessoa que vai exercer a liderança, essa liderança ética, é esperado que demonstre uma autoestima alta e, da mesma forma, quando se pede ou quando se espera que quem desempenha uma liderança seja capaz de agir motivando a sua equipe, as pessoas com quem interage, também se orienta para que invista na autoestima elevada da equipe ou de quem quer que seja que participa dessa interação. Talvez não seja exatamente isso. É muito mais fácil falar de termos e incensar esses termos como se fossem coisas sagradas e por isso dar um ar de competência e de grandiosidade no trabalho ou na própria apresentação, mas isso é uma fuga do estudo mais refinado do conceito. O que esse conceito quer dizer? O que isso traz como referência positiva para a liderança ética, tanto no modo de se apresentar, quanto no modo de orientar e motivar, e mais do que isso, inclusive, receber, compreender, acolher as pessoas que estão fazendo parte desse processo de liderança. O primeiro problema, do meu modo de entender, já que nós estamos falando da questão conceitual, é que há uma bagunça. Autoestima, autoimagem e autoconceito acabaram virando a mesma coisa. Banalizou-se, principalmente pela incapacidade de se aprofundar na conceituação e na própria aplicação desses conceitos. O autoconceito, ou seja, a ideia, o que se pensa sobre si mesmo, é algo que faz com que reflita o que eu conheço sobre quem eu sou. E muitas vezes o que eu conheço sobre quem eu sou não é só por meio reflexivo, ou por meio também de um acompanhamento em uma psicoterapia. É também como eu interajo com os outros, como os outros interagem comigo. E por meio dessas interações eu recebo informações, recebo retornos, vejo as reações dos outros e isso vai fazendo com que eu vá aprendendo a me reposicionar, até mesmo a perceber quem eu sou, como eu estou vivendo, de que maneira que eu sou ou não compreendido e o que eu mostro que faz também sentido para quem interage comigo. Já a autoimagem é a imagem que a pessoa tem de si mesma, como ela vê o seu próprio corpo, como ela vê o impacto da presença dela em um ambiente e como ela percebe também como os outros qualificam a imagem que ela tem. Há uma relação entre a forma como a pessoa se vê, como ela percebe a apresentação dela, como ela percebe o próprio corpo e também a forma como ela vê que os outros a percebem, como os outros dão um valor maior ou menor à própria apresentação, ao próprio corpo. Isso vai desde questões anatômicas até, inclusive, penteados, roupas, adereços, o modo como a pessoa tem a postura, isso tudo está ligado a uma autoimagem. Alguns transtornos de autoimagem, eles vão para um lado de uma busca de uma perfeição, de uma aparência com um padrão, às vezes, tido como universal. Outras vezes isso vai também com a busca de um ideal imaginário que nunca se alcança. São transtornos tão graves que podem levar à morte, como é o caso da anorexia, para quem a pessoa sempre está gorda demais ou está com peso demais, ela precisa emagrecer e ela perde essa referência e vai tendo uma distorção entre o que ela imagina que ela vê e o que de fato ocorre no próprio corpo. A autoimagem é algo tão significativo que está muito mais ligado à percepção, a uma ideia da imagem do que à realidade dessa imagem, do que de fato, objetivamente, seria visto. E aí, falando então de autoestima, é como se fosse a conjugação dessas duas condições.
tanto a parte da aparência e das diversas qualidades da aparência, como também a parte da ideia, do conceito. Juntando-se o autoconceito com a autoimagem, leva-se a uma autoestima. O que seria especificamente uma autoestima, além dessa conjugação? É o valor que a pessoa se dá. Estimar é dar um valor aproximado. Eu estimo um tempo, eu estimo um preço, eu estimo uma quantidade de pessoas. Sempre dentro dessa categoria quantitativa. Mas pode ser também uma estimativa qualitativa. Eu estimo um tipo de afeto, eu estimo um tipo de relação, eu estimo um tanto de alegria ou uma forma que eu vou ser recebido por alguém. É também uma estimativa, mas um pouco mais distante da ideia do conceito original, que é um valor quantitativo, que é um parâmetro, que é uma referência quantitativa. Daí, quando eu tenho uma autoestima, eu tenho um valor que vai do ruim ou do muito ruim ao bom e ao muito bom ou ótimo, mas é um valor que é atribuído para si mesmo. Quanto eu valho para mim? Consequentemente, esse valor que eu tenho, ele é um valor também que é correspondido na relação com o outro, que é correspondido nos grupos que eu estou. Essa autoestima acaba sendo também fragilizada de acordo com a maneira como as interações sociais acontecem. E isso é um problema, porque se a pessoa não tiver uma boa referência do valor que ela tem, das coisas boas que ela tem, das coisas ruins que ela tem, e souber lidar com isso, ela acaba sendo muito flexível, muito fragilizada, ou buscando também exageros nas relações. Se vai a um lugar, algo dá certo, ou ela é rejeitada, de repente ela pode ter um impacto na autoestima e começar a pensar com mais força, com mais frequência, com mais intensidade nas características negativas. Se por acaso algo dá certo, há um sucesso e tudo anda muito bem e os retornos são também bastante positivos, ela pode ter uma ideia de que ela é ótima, que essas características negativas de fato não são importantes ou são secundárias ou nunca vão ser percebidas e que ela tem então um valor muito grande e que as suas competências, suas qualidades positivas são de fato magníficas e vão fazer com que os outros sempre se interessem, gostem, queiram a presença e assim por diante. Eu faço essa menção mais ou menos caricatural porque isso nos leva a um outro problema significativo. Os coaches e tudo mais, essas pessoas que estão fazendo orientações, cuidados e até mesmo as autoajudas de diversas fontes, dizem da importância de você ter uma autoestima elevada. Muito bem, isso é um problema. Isso não é algo tão importante. O que é uma autoestima elevada? Se a autoestima é a estima sobre si mesmo, é a estima sobre si mesmo, é o valor que eu sei que eu tenho, isso faz com que, quando eu tenho uma autoestima elevada, eu acho que eu sou bem melhor do que de fato eu sou. E muitas vezes até eu me colocaria como alguém melhor do que, se não todos os outros, quase todos os outros. Isso é uma inflação do próprio valor, da própria imagem. Aonde isso vai chegar? Há um problema muito grave de incompatibilidade entre quem eu sou e quem eu quero que os outros sejam ou quem eu gostaria que os outros me vissem. Isso vai me impedir de saber de fato quem eu sou, de encontrar as minhas dificuldades, de poder lidar com os meus defeitos, de assumir os meus pontos fracos, de perceber onde eu posso melhorar e até mesmo de compreender quando as coisas não caminham bem ou quando as coisas não dão certo. Por outro lado, se eu dou a mim um valor que eu não tenho, a minha relação com o outro é uma relação em que, se o outro não me der o valor que eu acho que eu tenho, quem está errado é o outro. Isso prejudica na qualidade da relação, na simetria das relações, na possibilidade de uma boa comunicação, na empatia e na competência de perceber o outro como o outro é e até os retornos que o outro me dá. Se eu vou inflacionar o valor que eu me dou, eu vou estar mentindo para mim e vou estar também esperando que o outro minta para mim. São relações de mentira. São fantasias que acabam criando um mundo imaginário aparentemente muito bom, mas que impedem que no mundo real as coisas funcionem bem, que as coisas funcionem dentro da ética. Por quê?
Pegando o começo do nosso curso, quando a gente fala que quando o outro entra em cena, nasce a ética, ou que a ética é o cuidado pelo bem comum, quando eu estou desprezando o valor do outro, no retorno que o outro me dá, sobre quem eu sou, sobre como eu estou me portando nesse contato, nesse convívio, eu estou rejeitando o outro. Nessa rejeição, eu estou ferindo os fundamentos da ética. Quando eu penso em fazer um trabalho pautado em uma liderança ética, eu preciso também pautar o meu trabalho em uma autoestima adequada. Não em uma autoestima prejudicada, obviamente, mas tampouco uma autoestima elevada, como os gurus costumam dizer que é o ideal, que é o importante. Isso é um auto-engano. Uma autoestima elevada é um auto-engano. Essa elevação da autoestima geralmente é um desequilíbrio emocional, é um desequilíbrio psicológico. Uma ideia de um equilíbrio psicológico é uma ideia em que a maneira como a pessoa se vê, a maneira como ela interage no meio, é correspondente, é equilibrada com a maneira como o meio a vê, como os outros a veem e como os meios ou os outros interagem com ela. Uma autoestima elevada sugere um desequilíbrio psicológico, uma vez que o equilíbrio ele é uma contrapartida, uma semelhança entre duas partes, seja essa parte do que eu penso a meu respeito e a outra parte que eu realmente sou. E o que eu realmente sou é também algo determinado pelo modo como os outros me veem, mas também em relação a como eu posso corresponder espontaneamente ao modo como esses outros me veem, porque é muito fácil eu ficar enganando as pessoas, mas enganar não é algo espontâneo, pode ser algo compulsivo, pode ser algo que se faça com muita facilidade, mas sintomaticamente, compulsivamente, não algo de fato espontâneo. Essas pessoas com uma autoestima elevada são pessoas muito vaidosas, muito narcísicas ou muito artificiais, mas também pessoas pedantes, pessoas exibidas, pessoas que precisam o tempo todo chamar a atenção para estar reforçando para si e para os outros aquilo que não é verdade, não é realidade. Fazendo uma pequena brincadeira, são pessoas que se consideram um grande facho de luz que vaga pelo universo e, na verdade, são não mais do que um pequeno poste com a luz fraca rodeada de mariposas que já estão ali exaustas de ficar nesse voo que não ganha altura.